com a Rendit, tá? Visando atender uma série de demandas dos nossos clientes no que tange planejamento orçamentário. Isso é muito importante, tá? Porque são soluções, especificamente a Rendit, é uma solução importantíssima que complementa as ofertas que nós já temos tratado com os nossos clientes. E quando a gente fala de planejamento orçamentário, eu estou me referindo a planejar despesas, receitas, investimentos, custos que a empresa terá no futuro. E o Juarez vai explanar muito bem isso daí. Inclusive criando cenários, né, e uma perspectiva, clara das ações que precisam ser tomadas para atingir as metas, né, desejadas. E a Lobitech atuará em parceria com a Rendit nesses projetos com a sua consultoria especializada, implementando a solução, auxiliando nas definições, elaboração de cenários e demais tratativas para que vocês possam ter visibilidade, previsibilidade na condução dos negócios. Certo? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Juarez, que irá se apresentar e conduzir essa live. Tudo bem? Uma boa live a todos aí. Ok, Wellington, muito boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito à Lobitech, na pessoa do Wellington, da Dagmar e do Marco, pela oportunidade de nós participarmos dessa live com vocês, né? A gente já se conhece há muitos anos, e hoje a gente vai estar compartilhando com todos os participantes um assunto talvez novo em termos de projetos, de sistemas, né? Que seria uma abordagem mais pensando numa visão de futuro. Então, como é que as empresas estão pensando no seu futuro para 2021, 2022, 2023, enfim, né? Está pensando em algo que esteja na mente dos gestores, dos donos, dos proprietários, das pessoas que decidem, né? E que uma vez realizando esses sonhos, essas visões, que resultado essa empresa vai ter lá no futuro. Então, nós vamos projetar essa empresa no futuro como se nós estivéssemos fazendo rodar um sistema de gestão, que o mercado chama de RP, mas esse RP rodando no futuro, rodando lá em 2021, 2022. Então, nós vamos falar aqui muito em sonhos, em realização de sonhos, em realização de estratégias, de visões estratégicas. É nisso que nós vamos abordar. Ok? Muito bem. Essa visão de futuro, como eu já comentei com vocês, dentro de uma perspectiva que nós acreditamos, ela nada mais é do que permitir que as empresas façam simulações de cenários futuros, através da transformação desses sonhos, desses desejos e dessas estratégias, transformar isso em números, transformar isso em valores. E, através dessa transformação, a gente apresentar qual o resultado ou quais os indicadores que a empresa vai ter lá no futuro, uma vez acontecendo esses sonhos. Então, nós vamos estar pensando aqui agora em criar cenários, né? Nós estamos aqui no cenário Covid-19, que esse ano foi muito forte. Tem empresas que estão criando cenários de revisão de orçamento em função do Covid. Tem cliente pensando em ter forecast. Esses forecasts seria um misto entre o que orçou com o que já está realizado, o que eu já tenho garantido até dezembro ou até janeiro do ano que vem, enfim, é sobre isso que nós vamos abordar a partir de agora. Um breve histórico sobre a minha trajetória, né? Então, como o Wellington já me apresentou, meu nome é Juarez Moisés, né? Eu atuo há mais de 45 anos na área de tecnologia da informação e fui buscar, em função do projeto da Rendit, fui buscar uma especialização em finanças, controladoria e auditoria para poder entender um pouco mais de números, interpretar números, né? Então, eu iniciei lá na década de 70 como bancário, depois entrei na área de TI. Eu sou cofundador da Senior Sistemas, né, no produto que a Senior é uma grande desenvolvedora de software aqui de Blumenau. A Senior, ela desenvolveu um RP e eu iniciei esse projeto lá na década de 90. Depois passei também uma fase como consultor comercial, né, ajudando algumas empresas no Brasil na parte de venda de software. Sou o fundador da Rendit Sistemas, né?
é uma empresa especializada em orçamento, e também sou conselheiro de empresas, né? Então, essa é a minha trajetória. Como eu tenho falado muito, né, eu vou comentar com vocês muito na realização de sonhos, e não necessariamente aqui está fazendo propaganda especificamente do Rendit e tal, nós vamos falar um pouco mais de conceito de orçamento empresarial. E, na minha visão, esse orçamento, ele nada mais é do que uma projeção para realizar sonhos de quem está imaginando algo estratégico para a empresa. E eu trago aqui um histórico breve da minha vida, que lá eu me lembro que em 1972, aqui em Blumenau, eu ouvi uma propaganda numa rádio que dizia que programador de computador era a profissão do futuro que já chegou. E eu disse assim, poxa, eu quero ser programador de computador. Eu consegui realizar esse sonho em 75, quando eu entrei na área de TI. Daí eu fui buscar uma formação universitária, né, aqui na fundação, na FURB, aqui de Blumenau. Então, eu fiz um curso na área de processamento de dados, na época, mas na área de tecnologia da informação. Depois, busquei uma especialização no IBPG, no Instituto Brasileiro de Pós-Graduação, na parte de análise de sistemas. E assim eu fui me inteirando sobre o mundo da tecnologia da informação, até que em 95 eu tive a felicidade de conhecer os proprietários da Senior Sistemas e me associar a eles para criar o ERP, que foi batizado posteriormente de Sapiens, e que hoje deve ter aí mais de 2.000 clientes utilizando esse produto no Brasil. Em 2006, através desse projeto da Senior, eu passei 10 dias dentro da Senior, da Unimed de BH, de Belo Horizonte, e lá foi a primeira vez que eu tive o contato com o conceito de planejamento econômico e financeiro. A Unimed pediu para a gente desenvolver uma rotina para fazer orçamento. Na época, essa rotina não foi aprovada pela Unimed, porque ia demorar muito tempo para ser desenvolvida e tal, e isso ficou, então, engavetado, ficou em stand-by dentro na minha vida, vamos dizer assim. Em 2011, 2012, eu tomei uma decisão de me afastar da operação da Senior Sistemas aqui de Blumenau, né, inicialmente com a intenção de me aposentar, mas recuperei esse assunto da Unimed e decidi, então, investir na rede de sistemas, desenvolvendo um software que o mercado chama de planning, né? Como era um assunto novo, que não era de domínio total da gente, em 2014, eu busquei, então, essa especialização da FGV, né, um MBA na área de controladoria, auditoria e finanças. Muito bem. Em função disso, né, a gente começou a tratar, a entender um pouco como é que funciona na linha do tempo, né, as especializações para atender, por exemplo, o passado, né? Quando a gente fala num momento chamado passado, existem ferramentas de mercado, que o mercado chama de BI, que são os Business Intelligence, que permite que você vasculhe o passado e traga para o presente o que aconteceu nos anos anteriores, nos períodos anteriores. Assim como, para atender o momento presente, né, as empresas são atendidas com aquilo que o mercado vende, que são os ERPs, né? São as ferramentas utilizadas para fazer os processos do dia a dia das empresas, fazer faturamento, compra, produção, custo, enfim, para atender o dia a dia. E existe um terceiro momento, que é onde nós vamos mergulhar nele, que é um momento futuro. Então, o que as empresas hoje estão pensando para 2021? Em função do que aconteceu em 2020, que impacto isso vai dar em 2021? Em função dessa variação que o dólar está tendo, o quanto isso vai impactar no nosso negócio? Em função de a gente não poder mais vender presencialmente, que ações nós vamos tomar para vender através de mídias sociais e que resultado nós vamos ter se nós tivermos que mudar drasticamente essa nossa forma de venda? Que impacto vai acontecer nas empresas o fato dos clientes nossos não quiserem mais nos receber presencialmente? Que vantagem nós estamos tendo com a redução dos custos de viagem? Mas, em contrapartida, que outro tipo de custo nós vamos ter para a gente poder atingir metas de venda? Enfim, nós vamos começar a criar os caminhos diversos, que nós aqui vamos chamar de cenários, né? Para que, através dessa simulação dos diversos cenários, nós, hoje, possamos tomar uma decisão de qual cenário nós vamos adotar para 2021 para cada um dos nossos negócios, para cada uma das nossas empresas. Então, é nisso que a gente vai falar.
né, nessa visão de futuro. Mas sempre pensando o seguinte, nós estamos agora em 2020, pensando em 2021, mas nós queremos ter essa visão hoje, para poder tomar uma decisão, de preferência em informações mais assertivas, mais reais, o mais assertivo possível, ok? Muito bem. Então, como planejar? Que visão de futuro estratégica é essa? É evidente que cada um de vocês que são proprietários, que são gestores ou que têm poder de decisão, está na mão de vocês desenhar os diversos caminhos e, num determinado momento, decidir por um deles, né? Que são aqueles cenários otimista, pessimista, realista, catastrófico, cenário A, B, C, D, enfim, quantos cenários forem possíveis nós desenharmos dentro de uma visão estratégica, melhor vai ser para a gente tomar a decisão de qual caminho seguir. É claro que nós vamos procurar sempre aquele caminho, preferencialmente, que nos gere um melhor resultado, né? Que a última linha do nosso demonstrativo de resultado seja favorável, que o nosso fluxo de caixa projetado ele seja favorável no sentido de nós termos dinheiro para pagar as contas, que o nosso balanço patrimonial tenha a nossa variação do patrimônio favorável e que os indicadores que ele apresentar sejam compatíveis com o segmento que nós pertencemos. Então, é nisso que nós vamos estar abordando. Assim como uma introdução, não sei, Wellington, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma... Aqui foi mais uma visão mais assim geral sobre o que nós vamos abordar. Sim. Jorez, tem uma pergunta muito recorrente, inclusive em algumas conversas e visitas nossas, que seria qual o momento ideal para a empresa pensar em deixar de usar as planilhas em seu processo orçamentário e automatizar com o apoio de uma ferramenta de planning. Esse momento, a gente hoje tem uma experiência bastante rica nesse sentido, né? Quando as empresas elas passam a ter a visão de descentralizar o orçamento, ou seja, cada gestor que esteja em qualquer lugar do mundo possa fazer isso de forma remota. Quando as empresas elas tiverem uma visão clara de que a acuracidade dos dados, que as informações que hoje, manipuladas em planilhas, têm uma vulnerabilidade de tal forma que isso possa estar trazendo até informações errôneas para a empresa, ou seja, ter algo mais sistêmico, que tenha segurança de dados, que tenha um banco de dados rodando por trás disso, que traz essa segurança para a gente, né? Quando as empresas elas perceberem que, assim como já aconteceu conosco, empresas que faziam orçamento já há muitos anos e que conseguia simular no máximo 3 cenários projetados para o futuro, com uma ferramenta dessa que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, essa empresa ela consegue agora, no primeiro ano que ela mudou para um orçamento sistêmico, ela conseguiu fazer 15 cenários diferentes. Por quê? Porque a ferramenta ela precisa permitir que a empresa faça essa simulação de cenário, mas de forma rápida. Não pode ser algo que tem que demorar uma semana. Isso é questão de minutos, de segundos, talvez, dependendo do tamanho desse orçamento da empresa. Então, é nessa hora que a gente percebe que as empresas, né, e principalmente aquelas empresas, Wellington, né, que cresceram de uma forma muito rápida e que continuam trabalhando ainda com aquele feeling dos gestores antigos, isso, de repente, isso já não pode ser mais a realidade em função dessas pandemias, dessa mudança de estratégia de segmentos, de entrada de novos concorrentes, de novos entrantes no segmento, de novas formas de você abordar o cliente em relação a políticas de mercado, de venda, de comissionamento de representantes, de parceiros e tal. Então, a gente vê que essas seriam situações onde as empresas deveriam de começar a repensar, né, de sair desse mundo das planilhas, né, e que pudessem estar pensando em ter algo mais sistêmico. É evidente que ainda o uso da planilha a gente não acredita que vai morrer 100%, né? Mas aquela parte mais estratégica a gente acha que seria interessante pensar em ter algo mais sistêmico. Ok? Respondido? Respondido, vamos lá. Muito bem. Eu vou aqui passar alguns assuntos, né, que
que numa visão de planejamento orçamentário, de visão estratégica de futuro, nós batizamos isso de peças orçamentárias. Então, existe um conjunto de peças, um conjunto de áreas das empresas, por onde um bom e um eficaz orçamento ele deve navegar e pensar nas estratégias de cada uma peça dessa. Por exemplo, quando a gente fala de orçamento de receita ou de venda, né, até que ponto a empresa ela tem ideia ou pretende lançar novos produtos ou tirar produtos de mercado, né? De repente, a gente tem uma linha de produto que vendemos muito, mas que quando nós vamos analisar em termos de margem de contribuição, essa linha de produto pode não estar trazendo o retorno que nós queremos. Muito pelo contrário, ela está consumindo uma estrutura grande do chão de fábrica da nossa empresa, ou do nosso comércio, ou da nossa área de serviço. A gente está vendendo um serviço que ele não é lucrativo, que ele não traz margem de contribuição. Então, a gente poderia começar a pensar em desenhar cenários, tirando determinadas linhas de produção, de produto ou de serviço, e ver o impacto que isso vai dar no resultado. Ou lançar novos serviços, novos produtos. Mudança radical de foco, né? A gente teve experiências de empresas que eram indústria e que montaram determinadas lojas para vender os seus produtos, e depois de um determinado momento, as lojas passaram a ser o core business desses negócios. A indústria passou a ficar em segundo plano. Começaram a terceirizar o processo industrial, porque o foco virou o varejo. Então, esse tipo de mudança radical, né? Eu costumo dar um outro exemplo. Eu sou aqui de Blumenau e, na minha época, os meus filhos eles eram cuidados com fraldas de pano de uma empresa aqui chamada Kremer. Imagina se a Kremer hoje ainda estivesse sobrevivendo com fralda de pano. Em algum momento, algum gestor da Kremer deve ter pensado em abortar a fralda de pano e pensar em produzir fralda descartável. Então, essa visão estratégica, essa mudança radical, né, os gestores precisam estar antenados e, na hora de projetar isso, ver que impacto isso vai dar antes de tomar decisão, né? Focar em margem de contribuição, né? De repente, a gente tem uma carteira de clientes da curva A que compra muito da gente, né? Mas quando nós vamos analisar a margem de contribuição desses clientes, eles não nos ajudam muito a pagar a conta, muito menos a nos ajudar na última linha lá do lucro. Até que ponto a gente poderia estar pensando estrategicamente de estar renegociando com esses clientes, uma vez que nós pudéssemos estar mostrando que eles são deficitários ou que não trazem a margem de contribuição que a gente espera, né? Ou, de repente, a gente tem um grupo de representantes que vendem muito e tal, mas que esses representantes também não trazem margem de contribuição para a empresa, né? Ou a gente tem uma linha de produto que não dá margem de contribuição, ou a gente tem o mercado interno e o mercado externo que não trazem essa margem, né? Como agora o dólar está alto para quem exporta, a exportação pode ser um momento favorável. Então, a gente iria ver, peraí, mas vender mais para fora é mais rentável do que vender aqui dentro. Então, mudar a participação do mercado externo no mercado interno, enfim, nós vamos tratar, esse tipo de assunto, né, para nós projetarmos isso no futuro e trazer para o presente e dizendo, se fizer isso lá em 2021, o resultado vai ser esse, né? Alterar a estrutura de distribuição, né? Hoje é muito forte essa questão da visita presencial. O cliente não quer mais nos receber, então vamos vender por mídias sociais, né? Vamos ter que investir em mídia social, né? Então, mas se investir em mídia social, o quanto nós vamos vender a mais ou a menos? Em que momento isso vai se pagar? Ou que margem de contribuição esse canal de venda ele pode nos trazer, né? E constantemente avaliar o mercado, né? A gente fica antenado no mercado, principalmente com os novos entrantes que entram vendendo produtos similares aos nossos e com um preço muito mais baixo. Por quê? Porque ele vende só pela internet, ele daqui a pouco não tem uma área de distribuição enorme para manter estoque, ele mantém uma política de estoque com estoque mínimo muito abaixo daquilo que a gente hoje mantém. Enfim, então, de entender um pouco como é que está o movimento desses nossos concorrentes, novos entrantes, né? Ou dessas novas tecnologias que o mercado está exigindo, né? Para a gente poder focar e, com isso, ter um desempenho de venda ideal, suficiente para atingir as nossas metas, ok?
Então, isso é de uma visão geral de vendas, Wellington. Não sei se alguém tem algum questionamento, tem alguma pergunta que eu possa, enquanto o assunto está vivo, responder? Legal. Na verdade, existe, alguns estão mandando até no privado, talvez é por falta de familiaridade, né, na ferramenta, mas você acabou abordando algumas questões, mas eu vou reforçar essa pergunta sobre quais são as principais vantagens de uma ferramenta de apoio ao orçamento como o Planning. Mas, Sim, sim. por Ok. favor. Eu vou elencar algumas, assim, que na nossa visão elas são notórias, né? A primeira delas é a questão da acuracidade, da assertividade dos valores, né? A integridade das informações. Então, isso, né, é perceptível que nós estamos falando de algo sistêmico, onde o contato, a dependência manual do ser humano, ela é mínima, né? O segundo é a questão da rapidez na análise das informações. Nós costumamos dizer que com uma ferramenta nesse nível, ao invés de nós fazermos autópsias do que aconteceu no final do mês em relação ao resultado, à venda, às despesas, enfim, nós teríamos a possibilidade de fazer no dia a dia, 2 vezes por dia, a cada hora, uma análise do que está acontecendo na nossa empresa para que nós possamos, a cada dia, a cada hora, tomarmos decisão para corrigir o rumo até chegar ao final do mês. Então, tanto no acompanhamento diário, por hora, na periodicidade que a empresa quiser, de como estão as nossas receitas, como é que estão as nossas despesas, o que que nós projetamos de investimentos, o que que a gente já comprou, se tem alguém que comprou algo que não estava previsto, né? Algum centro de custo que está estourando as suas verbas, alguma área de vendas, algum representante, alguma linha de produto que nós tínhamos projetado a venda e não está acontecendo até o dia 10, até o dia 15, no dia 20, no dia 25. Se tem algum representante que está vendendo uma quantidade muito abaixo do que ele tinha projetado na venda, se ele está vendendo com um preço médio muito aquém do que nós orçamos, enfim, mas que isso seja feito durante o processo, durante o mês, durante os dias, durante as horas, né? Então, isso é uma outra vantagem que a gente vê bastante também. Uma outra coisa, a questão da integração dessas ferramentas, né, no caso do Planning, com os sistemas que a empresa utiliza, né? Então, isso tudo a gente consegue conectar de forma automática, fazendo com que as tecnologias elas interajam entre si sem que necessite de intervenção humana, de tirar um relatório do lado, digitar no outro, mandar, enfim. Então, a parte de integração ela é muito forte, né? E que as empresas possam ter, nos indicadores de desempenho, uma ferramenta muito forte para tomar decisões estratégicas no dia a dia da empresa. Então, nós não estamos falando de nada que você vai estar desenvolvendo para poder acompanhar mensalmente, não. Aqui nós vamos ter a possibilidade de acompanhar no dia a dia, na hora a hora, poder ter um acompanhamento fino dessas informações para não deixar estourar aquilo que nós projetamos. Então, eu não sei se seria essa mais ou menos essa questão das vantagens de ter uma ferramenta nesse sentido, tá? Uma outra vantagem também, desculpa, eu acho que ela é muito relevante, que é o seguinte, que a gente tem a possibilidade de ter o orçamento descentralizado e trazer a responsabilidade para os gestores de cada área para cumprir aquilo que cada um assumiu como compromisso no atingimento das suas metas, dos seus resultados, né? Então, assim, o comprometimento, a responsabilidade dos gestores, né? Ela também é bastante cobrada, né? Ela, na realidade, ela faz parte do sucesso de um orçamento empresarial bem sucedido, né? Que cada um faça a sua parte, né? Ok? Sim. Mais uma pergunta agora da Rosa Solano. Quantos cenários é possível projetar, né? Quantos cenários são possíveis serem projetados para comparar com o realizado diariamente? Bom, como eu já comentei com vocês, né, a gente teve uma experiência de um cliente estar criando 15 cenários diferentes.
E a gente imagina que quando a gente fala da possibilidade de criar cenários, é você criar cenários e esses cenários ficam dentro de um banco de dados. Ele está lá disponível no tempo que for preciso. Até que um dia alguém resolve ir lá e excluir os cenários. Aqueles cenários que eu não usei, eu posso excluir. Ou eu mantenho dentro do banco de dados, né? Uma vez tendo os cenários, os 15 cenários lá dentro, existe uma das funções de um bom planejamento orçamentário é a possibilidade também de você fazer um acompanhamento do orçado versus o realizado. Então, se eu tenho 15 cenários projetados e eu busco agora aquilo que eu estou realizando no dia a dia, eu consigo comparar o realizado com os 15 cenários. É evidente que se eu criei 15 cenários, eu aprovei um deles para o exercício que eu aprovar. Por exemplo, eu tenho 15 cenários para 2021, eu aprovei o cenário 8. Então, é o 8 que passa a rodar em 2021. Porém, os outros 14 continuam na base. Eu posso estar comparando o realizado com os outros 14 também. Ele vai estar mais alinhado com o 8, que foi o que eu aprovei, mas se os outros continuam na base, eu tenho como comparar essa realização com os cenários que não foram aprovados. Então, dos 15 cenários, eu posso criar o 16, o 17, o 18, fica ilimitado o número de cenários que, em princípio, a empresa pode estar criando, né? E essa criação de cenário ela é questão de segundos e de minutos, tá, pessoal? Não é nada que tenha que ficar chamando um monte de usuário de novo, é meio que um Ctrl+C, Ctrl+V. Clica aqui, duplica, já está com um cenário novo criado. Ok? Respondido, Wellington? Sim, por favor, pode seguir. Muito bem. Vamos para uma segunda peça orçamentária aqui. É comum as empresas, na hora de fazer um orçamento, fez lá das vendas, das receitas. Bom, agora vamos ver o que é que nós vamos gastar de despesa, né? Então, como eu já comentei, descentralizar esse processo. Cada gestor de cada área vai fazer o orçamento dos seus centros de custo e das suas contas. Muito bem, isso é básico. Consolidação, consolidar o gestor do orçamento da empresa, que normalmente é o pessoal da controladoria, eles automaticamente, à medida que os gestores imputarem os seus orçamentos, eles já têm isso consolidado automático, né? Nesse sentido, os gestores que entraram com as informações têm um maior comprometimento. Por quê? Porque cada um depois vai prestar conta através do acompanhamento do orçado versus realizado. Eles vão ter que justificar, né? Poderiam estar justificando, porque o sistema não exige, não, né? Isso fica a critério da empresa, mas, pô, eu tinha uma despesa de viagem de 1.000 e já gastei 1.100. Eu teria que justificar por que eu gastei 1.100. Ah, mas eu poderia estar travando para não deixar gastar mais do que estava orçado. Esse é um papel do RP. O RP é que está gerando a compra lá dentro. A gente não geraria a compra aqui, mas nós poderíamos aqui estar mostrando que já está estourando ou que está próximo a estourar, né? Mas essa questão das despesas, né? A gente tem como um grande objetivo de fazer uma boa gestão das despesas é de responder aquelas duas perguntas ali. Quem gastou o quê? Então, eu tenho o centro de custo lá financeiro. O que o financeiro já gastou esse mês? Então, aparece as contas e vai aparecer lá o quanto ela orçou, quanto gastou de cada conta. Ou então, a gente tem a outra pergunta. O que foi gasto por quem? Nós temos uma conta de despesa de viagem e nós teríamos quais os centros de custos que gastaram aquela conta. Então, isso aqui são duas perguntas básicas, né, que a gente estaria atendendo, né, com uma boa peça orçamentária de controle das despesas, né? Essas despesas hoje, né, a gente poderia estar pensando como, em princípio, os gestores não deveriam de estar estourando as suas verbas. Então, tem empresas que atrelam, por exemplo, o cumprimento do orçamento da despesa ao PLR daquele centro de custo. Se estourou, é penalizado com o PLR a menos. Se não estourou, o cara garante o PLR. E como isso, a gente não poderia estar deixando só enxergar isso no final do mês, é aqui que entra o controle
diário do orçamento versus a realização. Então, a gente poderia estar fazendo cargas do RP para dentro do orçamento 2 vezes por dia, roda à meia-noite e roda ao meio-dia. Então, todo dia de manhã e à tarde, o gestor pode estar vendo como é que estão as suas despesas, dos seus centros de custo, das suas contas, né? De verificar em loco o que ele já gastou, aonde ele gastou, de buscar o detalhamento da nota fiscal, enfim, no nível de detalhe que o gestor gostaria de ter a informação para ele poder acompanhar no dia a dia o que está acontecendo. Né? Então, esse acompanhamento aqui dentro das despesas ele é muito forte para o dia a dia, assim como o de vendas também. Eu consigo diariamente saber o que eu já vendi, qual foi o representante que vendeu, que produto eu vendi. Aqui eu consigo ver qual é o centro de custo, qual é a conta, qual é o gestor. Então, a gente consegue dar essa resposta dentro dessa peça orçamentária. Wellington, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento em relação à despesa? Não necessariamente em relação à despesa, mas tem uma pergunta assim do Diniz aqui, onde ele coloca que o cliente já utiliza o módulo de orçamento de pessoas da Senior Sistemas, pode exportar as informações referentes ao orçamento de recursos humanos para o Rendit e consolidá-las, junto com as informações das demais áreas da empresa. Sem dúvida. Eu não reforcei no início. Quem fez a pergunta mesmo, Wellington? Diniz. Ô, Diniz, obrigado, tá? Eu vou até... no começo eu não salientei para vocês, né? Como eu sou oriundo da Senior, quando a gente criou a Rendit, tá? A Rendit é uma empresa totalmente desvinculada da Senior, tá? Então, por exemplo, esse trabalho que você colocou, nós podemos buscar o orçamento que está lá dentro do produto da Senior, podemos buscar o orçamento de RH que está lá dentro do produto da TOTUS, nós vamos buscar o orçamento que está lá dentro do SAP, lá dentro do sistema próprio de RH que a empresa tenha, dentro de uma base de BI, dentro de uma planilha. Nós vamos ver mais na frente que a integração é um ponto fundamental para o sucesso de uma ferramenta de planejamento orçamentário. Né? Então, a gente já teve experiência com um cliente que fez o orçamento lá dentro do sistema da Senior e nós importamos para cá. Só que cada vez que ele precisava mexer em alguma premissa, alguma coisinha, ele tinha que mexer lá na Senior para importar para cá de novo. No outro ano, ele pegou e disse, não, eu quero fazer o orçamento aqui, porque eu quero simular aqui, eu não quero mexer lá na folha primeiro. Então, ele mudou, vamos dizer assim, a origem do orçamento, tirando do produto da Senior e botando direto aqui dentro. Isso fica a critério do cliente, tá? Ou faz lá, a gente importa, ou faz aqui, e depois a gente pode devolver para lá, aquilo que for possível. Porque tem caminho duplo essa integração, tá? Tanto nós podemos buscar de um mundo externo aqui para dentro, como nós podíamos estar levando daqui para esse mundo externo. Ok? Respondido? Sim. Seguimos, Tem mais uma pergunta, tá, Juarez? Pois não? Você quer que eu faça umas perguntas ou você prefere andar mais um pouquinho com a apresentação e eu faço mais para frente? Eu acho que a pergunta é bom porque enquanto o assunto está... Né, o RH nós vamos ver um pouco mais na frente, daí a gente já pula, tá? Porque o RH vai aparecer em seguida, hein? Tá bom, então tem 2 perguntas aqui, uma é do Rodrigo Pucci, que ele pergunta se conseguiria absorver minhas planilhas em Excel já atualmente utilizadas, importar, entendo que é importar para o Rendit, ou devo imputar esses dados iniciais nos cenários manualmente para depois ir manipulando a base de dados no planning. E tem mais uma pergunta, mas por gentileza. Tá. Bom, Rodrigo, obrigado aí pela pergunta, é importante, né, até para nós entendermos, né, quando a gente fala aqui de planejamento orçamentário, né, nós temos aqui 3 grandes objetivos que nós que nós precisamos atender. O primeiro deles é permitir que você faça simulação de cenários futuros, fazendo a tua projeção de orçamento para 2021, por exemplo. O segundo é permitir que, uma vez você elegendo, aprovando um cenário, nós possamos, a partir de janeiro, quando entrar o mês de janeiro, nós possamos acompanhar o orçado versus o realizado. E o terceiro grande objetivo é que, durante o ano de 2021,
se em qualquer momento você precisar fazer uma revisão do orçamento, que nós possamos agora criar novos cenários de revisão. Então, orçar, acompanhar e revisar são os 3 grandes objetivos. Perfeito? Muito bem. Vamos imaginar que você tenha interesse de ter um software desse a partir de janeiro. Quase que seria impossível, dependendo do escopo desse teu orçamento, né, que nós estamos agora já em outubro, então é de novembro, a gente fazer o teu orçamento para até janeiro. Então, o projetar os teus orçamentos seria difícil de a gente fazer agora. Agora, nós poderíamos entrar no segundo grande objetivo, que seria o quê? De a partir de janeiro, você começar a acompanhar o orçado realizado dentro da nossa plataforma. Por exemplo, nós iríamos inicialmente fazer o quê? Importar os orçamentos que tu tem nas tuas planilhas, fazer a conexão do nosso sistema agora com o sistema que você usa lá, o RP, os teus sistemas, para você, a partir de janeiro, fazer o acompanhamento do orçado realizado. E para 2022, a gente iria desenvolver o teu orçamento através da criação de cenários para 2022. Então, é totalmente possível, né? Até porque as planilhas são fontes de entrada de dados no nosso sistema, porque é comum as empresas terem informações em planilhas e pedirem para a gente importar direto da planilha. É totalmente possível, tá? Buscar no Excel, teus indicadores, o teu orçamento, enfim. E daí a gente já faria uma conexão com os teus sistemas de gestão para trazer o realizado. E agora a gente faria o acompanhamento orçado realizado já a partir de janeiro. Perfeito? Respondido, Wellington? Sim, ele inclusive agradeceu pelo chat. E mais uma pergunta do João Rodrigues, se a integração que você estava citando anteriormente, ela é via web service. Ô, João, obrigado também. A gente na frente iria salientar um pouquinho mais, mas já vamos adiantar. A gente tem uma camada de integração extremamente poderosa que nos permite buscar informações em bancos de dados, em planilhas, através de web services, através de APIs, através de SQLs direto que a gente vai criar na base do cliente. Enfim, até hoje a gente não teve nenhum caso de cliente onde nós precisasse fazer uma integração e nós não conseguimos. Então, é uma camada extremamente poderosa, não tem nada atrelado ao mundo sênior, como eu já falei para vocês. Então, se vocês têm sistemas da TOTUS, da SAP, sistema próprio, BIs, base de BI, planilha eletrônica, arquivo TXT, enfim, a gente consegue realmente buscar isso em qualquer ambiente desse mundo externo aí, tá? Ok? Seguimos? Por favor, pode seguir. Vamos lá. Muito bem, uma terceira peça orçamentária... Só esclarecendo, desculpa, só esclarecendo, o João Rodrigues, ele está perguntando, ele fez essa pergunta focado na questão de segurança. Tá? A transação via web service é mais focada em segurança. Ô, Wellington, eu diria assim, né, gente? A segurança é o cliente que determina, tá? Até que ponto ele abre para entrar com SQL direto na base ou não, né? Nós vamos obedecer os critérios de segurança do cliente, tá? Né? A gente não faz nada sem o aval do cliente. Evidentemente, principalmente, nós estamos tratando aqui de um projeto que é extremamente sigiloso e ele trata informações estratégicas de cliente, então é o cliente que determina esse nível de segurança, tá? Tudo bem, principalmente controle de acesso de pessoas, quem pode ver o quê, enfim. Então, ele é bem enérgico nesse aspecto de segurança, tá? Perfeito. Muito bem. Tem uma terceira peça orçamentária aqui, que para quem é indústria, quem está nos ouvindo e que conhece o mundo industrial, talvez é onde a gente consegue estar tratando a coisa mais com uma acurácia, com uma profundidade maior. Quando nós falamos de projetar custos lá para 2021, 2022, nós estamos pensando o seguinte, de precificar um produto
considerando uma ficha técnica, os componentes desse produto, o processo desse produto, o rateio da mão de obra desse produto, os estoques desse produto, que impacto o estoque do mês anterior tem na projeção do estoque do mês seguinte, do preço do CPV, do custo do mês seguinte e tal. Muito bem, pô, se eu estou projetando uma venda para janeiro, fevereiro, pô, o que eu tenho de necessidade de produzir, considerando uma política de estoque do meu produto acabado? Se eu tenho uma necessidade de produção, eu vou explodir isso na ficha técnica. Qual é a necessidade que eu tenho de compra de insumos, de matéria-prima, considerando a política de estoque de cada insumo? Se eu tenho essa capacidade, essa produção necessária, prevista, eu tenho capacidade de produção ou eu vou ter gargalos dentro do meu chão de fábrica? Os meus recursos são suficientes para isso ou vão faltar recursos no ano que vem? Como é que eu vou apurar o CPV, no caso da indústria, né, que é o custo do produto vendido, ou o CMV, o custo da mercadoria vendida, no caso do varejo, ou o CSV, o custo do serviço vendido, no caso das prestadoras de serviço? Eu quero calcular isso dentro de um nível mais assertivo possível. Por quê? Porque é através daquela minha projeção de venda e é através dessa apuração desse meu custo que eu tenho como apurar qual vai ser a minha margem de contribuição, que é o desejo de toda a empresa. Então, se eu consigo fazer uma projeção de venda por cliente e eu vou apurar o custo agora, o CPV por cliente, eu tenho como trazer a margem de contribuição por cliente. Se eu consigo fazer uma projeção de venda por linha de produto, eu tenho como apurar agora a margem de contribuição por linha de produto. Assim como eu posso fazer por representante, por estado, por mercado interno, mercado externo, enfim, no nível de detalhe que a empresa precisar. Aqui cabe ressaltar que a flexibilidade da ferramenta deveria permitir à empresa fazer do jeito que ela bem entender. E é nisso que a gente foca o nosso trabalho. Se a empresa quer tirar margem de contribuição por cliente, vai fazer por cliente. Se ela quiser por linha de produto, vamos fazer por linha de produto. Se ela quer fazer por coleção, nós vamos fazer por coleção. Se ela quer fazer por aplicação do produto, vai ser por aplicação. Então, a margem de contribuição para nós é algo assim que a gente vê como um diferencial enorme de a empresa conseguir projetar no futuro e saber qual produto, qual cliente, qual representante, qual estado que realmente traz retorno para a empresa. Assim como criar necessidade de capital de giro, ponto de equilíbrio, e daí nós vamos buscar aqui aqueles indicadores que a empresa precisa para tomar uma decisão hoje, o mais assertivo possível, para ela entrar o mês de janeiro de 2021 sabendo o que efetivamente vai fazer, o que vai vender, o que vai gastar e qual vai ser o custo. Aqui, quando a gente fala em custo, né, de repente nós temos lá um componente ou um insumo de um produto nosso que ele é importado. Puxa vida, com o dólar na velocidade que ele está aí, batendo R$6, se esse negócio chegar em 6,50 em janeiro, que impacto isso nos dá em termos de custo, em termos de margem de contribuição? Então, são esses cenários que nós vamos estar desenhando. E se o dólar chegar em 7? E se o dólar cair para 5,50? Então, nós vamos criar as perguntas dos Cs e nós vamos estar respondendo isso através das premissas, das variáveis que nós vamos criar para que você possa estar mexendo nesses balizadores e, com base nessas mexidas, a gente vai determinar o resultado que a empresa vai ter se essas premissas acontecerem. Então, é uma área bastante estratégica dentro das empresas, principalmente da indústria, e onde nós temos um know-how muito grande, a gente respira isso aqui 24 horas por dia, tentando buscar essa projeção do custo o mais real possível. Ok? Então, Wellington, alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, sim, do Diniz também. Sabendo que o orçamento é descentralizado e feito de forma colaborativa entre várias áreas da empresa, como fica em relação à questão de segurança? Acho que você já citou essa resposta, né? Você já falou, aproveitando a resposta do Web Service. Porém, ele quer saber se todo mundo enxerga tudo ou se é possível limitar as visões, ou seja, aqui ele já está falando mais de
de acesso, né? Perfil de usuário. Perfeito, é. Não, é assim, né? A visão que a gente tem de um orçamento é que ele seja colaborativo, que ele seja corporativo e que todos os gestores tenham acesso única e exclusivamente àquilo que eles estão autorizados a enxergar, a mexer, a ver, nada mais do que aquilo que compete a cada um. Então, é evidente que a ferramenta ela precisa proporcionar essa segurança no sentido de você cadastrar os usuários e dando o direito de acesso a eles conforme a autorização que cada um tem de entrar no sistema. Então, por exemplo, o cara do vendas, ele vai enxergar só o que é de vendas. Ele não vai ver nada de RH, nada de investimento, nada de custo, perfeito? Assim como uma pessoa de RH, daqui a pouco, não vai enxergar nada de venda. Né? Então, isso é muito natural, né? Eu acho que isso até é bastante básico, fazer com que cada um enxergue somente aquilo que compete a si, ao seu departamento, ao seu centro de custo, à sua área. Né? Então, essa delegação de autoridade é feita pelos gestores que dizem, ó, eu sou o gerente da área de vendas, mas eu quero que tal pessoa impute os dados para mim e que acompanhe o orçado realizado. Então, ele autoriza aquele funcionário dele, aquele coordenador, aquele gestor da área dele, e essa pessoa, então, passa a ter acesso. Caso contrário, fica só com ele. Perfeito? Então, isso é bastante forte, viu, Denis? É bastante... a descentralização existe, né, exatamente com essa visão de que cada um só possa fazer aquilo que lhe pertence, que lhe é autorizado. Ok, Excelente. Wellington? Excelente, podemos seguir. Perfeito? Vamos lá. Muito bem, essa aqui a gente já meio que adiantou, né? Já teve uma conversa sobre o RH. Então, como a gente comentou, né, tratar impacto da mudança de quadro, vai demitir, admitir, transferir, promover, dar reajuste, botar em férias, férias coletivas ou não, encargos, benefícios, quer dizer, nós vamos, essas políticas públicas de desoneração, redução de jornada, que aconteceu muito agora esse ano, nós vamos procurar fazer com que a gente consiga simular dentro da ferramenta, de uma ferramenta de orçamento, a projeção, a simulação de uma folha de pagamento o mais real possível. É evidente que quanto mais detalhes nós queremos, mais tempo nós vamos demorar para estar implementando isso. Né? Porque tem empresas que dizem assim, não, a minha folha eu tenho aqui por cargo, tantas pessoas que ganham tanto e que dá tanto, e os meus encargos é X% do total da folha. Isso é uma maneira fácil, uma premissa simples que seria muito fácil. Mas tem empresas não, que quer calcular os encargos, né, que quer calcular os benefícios no nível de detalhe, que já quer projetar promoções, aumento de salário, aumentos por promoção, demissão, que já calcule a demissão, fundo de garantia e tal. Então, a gente mergulha no nível de detalhe tal que nós vamos levar no nível que a empresa solicitar. E daí alguém perguntou para mim, tá, mas se eu tenho lá no sistema da Sênior o cálculo para importar de lá para cá, a base, o banco de dados do sistema da Sênior passa a ser uma fonte de input de dados para que com a nossa camada de integração a gente vá lá e traga o que foi orçado lá. Ah, mas agora eu quero mexer aqui, eu quero mexer no orçamento. Tem que mexer lá e importar de novo. Como eu já comentei com vocês, nós já tivemos experiência desse tipo, que o cliente diz, pô, mas cada vez que eu preciso eu tenho que mexer lá e trazer para cá. Eu não poderia fazer aqui? Faz aqui então, faz um orçamento aqui do jeito que você quiser, simulando esse cálculo de folha, e agora você mexe na premissa aqui, não precisa estar mexendo lá no sistema de folha que vocês usam, né? Que pode ser Sênior ou qualquer um outro. Né? Então, essa dinâmica de fazer aqui ou fazer num sistema específico fica a critério do cliente. Né? Que nível de detalhe vamos orçar aqui? Vamos orçar por cargo? Vamos orçar no nível de pessoa? Então, tem clientes que dizem assim, não, eu quero na parte administrativa fazer por pessoa, mas eu quero na minha fábrica lá fazer por cargo. Né? Então, aqui a gente começa a fazer umas viagens astrais bem bacana, do tipo assim, né? Outro dia, uma vez alguém me perguntou, tá, eu poderia aumentar a minha venda e com isso gerar uma maior capacidade, uma maior necessidade de produção, e sabendo que eu vou produzir mais, o sistema já dizer para a gente se a gente vai ter que contratar mais gente ou não,
Eu diria que sim, se nós conseguirmos fazer um link entre volume de produção com quantidade de pessoas por cargo, por exemplo, a gente poderia, à medida que precisa produzir mais, dizer, ó, tem que admitir mais uma pessoa. No cargo A, mais duas no B e tal. A gente poderia chegar nesse nível de relacionamento entre as peças orçamentárias. Assim como, se eu vendo mais, eu digo lá para a produção que precisa produzir mais, se eu produzo mais, eu digo lá para o compras que tem que comprar mais matéria-prima, nós poderíamos estar dizendo, ó, se produzir mais, tem que contratar mais pessoas. Então, é nisso que a gente está falando, nessa integração, nesse relacionamento entre as peças orçamentárias, de tal forma que quanto mais relacionadas elas estão, melhor vai ser o resultado da nossa projeção orçamentária, do nosso cenário projetado. Ok? Alguma pergunta ali, Wellington? Mais uma. Vamos lá. O tempo está passando rápido demais, mas vamos lá. Sim. Tiago Moitinho, boa tarde. Mesmo já utilizando o módulo de custos da Sênior, ou seja, ele está falando do RP que você é pai, com todo respeito, viu, Juarez? Ok. Eu Tem sou avô. necessidade... Eu sou... Tem sou necessidade avô. de criar diversos cenários entre o custo padrão da cadeia produtiva e acertar o preço de venda. Conseguiria, de maneira fácil, utilizar a solução Rendit com essa integração e customizar esses diversos cenários desse exemplo? Eu gostaria de salientar para o Tiago, né, que a gente está falando aqui de dois mundos. Quando eu fiz a apresentação lá sobre a analogia que eu faço com o tempo, nós estamos falando de um tempo presente, que ele trata lá no RP, que é esse custo que está lá dentro do RP da Sênior, e nós temos um momento futuro, que é o que nós vamos projetar o custo para 2021. Então, um exemplo assim, talvez que eu consiga passar para o Tiago bem. Imagina que eu estou aqui agora projetando o custo da empresa, de uma indústria, para dezembro de 2021. O que isso tem a ver com o custo que está lá dentro do RP? Praticamente nada. O que tem a ver é que eu posso estar usando do RP de hoje uma estrutura de produto que vai se manter lá em 2021, em dezembro, mas que lá eu tenho que precificar o preço dos insumos diferente do que está no RP hoje. Então, a gente faz a mesma coisa que é feito no RP, por exemplo, a gente faz de forma igual, mas não é a mesma coisa. O que está no RP é para tratar o momento presente, para apurar o custo atual, né? À medida que vai produzindo, que vai comprando matéria-prima e tal. E o que nós estamos falando é como é que eu vou projetar esse custo lá para dezembro de 2021 ou já para 2022. Nós procuramos fazer dentro do Rendit exatamente a mesma coisa que se faz dentro do RP. Mas não se aproveita a rotina do RP. O que eu posso aproveitar do RP, o que é? É a ficha técnica do produto. Eu posso pegar o roteiro de produção lá, que são os processos. Eu posso pegar a matéria-prima, o preço da última compra, talvez projetar depois lá no ano que vem o aumento por mês dessa matéria-prima. A gente vai procurar, talvez, pegar os processos que são terceirizados e quanto nós pagamos para fazer isso em terceiro. Mas isso a gente traz como premissas para dentro da nossa plataforma e permitimos que agora no futuro você possa mexer nisso, aumentar a matéria-prima, você pode mudar um componente. Pô, esse ano eu estou usando um componente, mas e se no ano que vem eu mudar esse componente? Esse aqui é comprado no mercado externo, o dólar está muito alto. E se eu fizer com esse produto do mercado interno? Então, você começa a fazer esse tipo de simulação dentro da plataforma, né? Utilizando informações que vieram do RP, sim, mas vem como premissa, como input de dados, eu diria. A gente chama aqui de premissas e variáveis, tá? Ok, Tiago? Não sei se eu respondi. Por favor, Juarez, pode seguir. Pode seguir? Então, vamos lá. Nós temos uma outra peça orçamentária, né? A empresa está querendo investir, nossa, vai comprar novos equipamentos, vai construir uma nova sede, comprar máquinas, comprar uma frota de veículos e tal. Pô, vai precisar pegar investimento fora.
que tipo de investimento, com que correção, é saque, é price, é uma outra modalidade de correção disso? Esses investimentos vão entrar quando na conta da empresa? Quando é que vão ser creditados? Quando é que ela começa a pagar? Como é que é a depreciação disso? Então, quando a gente começa a falar nesse tipo de investimento, nós estamos imaginando que a empresa ela está com uma intenção de projetar o seu balanço e o seu fluxo de caixa também. Então, aqui vai, assim como eu comentei com vocês que nós temos 3 grandes objetivos, que é de orçar, acompanhar e revisar, aqui eu trago mais 3 grandes resultados que a gente procura entregar, que são os DREs, demonstrativo de resultado, os DFCs, demonstrativo de fluxo de caixa, e os BPs, que são os balanços patrimoniais, além de indicadores, né? Indicadores, a EBITDA, necessidade de capital de giro, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né? Grau de endividamento, participação de capital de terceiro, enfim, né? Que a maioria desses indicadores são baseados no balanço patrimonial. Muito bem. Então, quando a gente fala em investimento, esse investimento ele vai impactar muito no fluxo de caixa, para a gente ver se nós vamos ter condições de cumprir os compromissos que a gente está projetando, pagar aqueles investimentos. Ele também vai impactar muito no nosso balanço patrimonial, né? O nosso ativo imobilizado ele vai aumentar. Né? A depreciação vai ter um impacto no demonstrativo de resultado, ele vai virar um custo que a empresa está assumindo. Então, a gente faz essa conexão desses investimentos, principalmente quando as empresas querem projetar balanço e fluxo de caixa. Se não querem, numa primeira onda, o balanço e o fluxo de caixa, esse investimento ele pode ficar para um segundo momento. Mas ele é muito importante, né, quando a gente pensa em balanço patrimonial e fluxo de caixa. Ok? Seria mais ou menos isso, Wellington? Alguma pergunta? Não, Juarez, por gentileza, pode seguir. Então, vamos lá. Pois não? Tem mais uma, sim. Consigo, através desses dados já tratados na solução Rendit, emitir um valuation da empresa ou projeto em avaliação? Deixa eu dar um exemplo, né? A gente teve uma situação. Nós estamos aqui falando basicamente de planejamento orçamentário. Esse planejamento orçamentário permite você criar diversos cenários lá no futuro, depois permite você acompanhar o realizado e permite você fazer revisões. Esse planejamento orçamentário ele tem um foco projetar o teu demonstrativo de resultado, o teu balanço patrimonial, o teu fluxo de caixa e os teus indicadores. Agora, tem cliente que solicitou para a gente o seguinte: eu quero fazer agora um valuation da minha empresa. O que ele fez? Ele pegou aquele orçamento que ele fez lá para 2021 e projetou a empresa dele para mais 10 anos para frente. É possível fazer? É. E daí a gente sai um pouco fora da questão do planejamento orçamentário e vai para aquilo que o mercado chama de valuation, que é um orçamento empresarial, porém ele é no nível anual, ele não chega no nível mensal, que é o que nós estamos comentando. Em princípio, o planejamento orçamentário ele é mês a mês. Valuation ele vai ser ano a ano, para 5, 10 anos, dependendo da necessidade da empresa. Ok? Perfeito. Eu acabei não falando, essa pergunta foi do Rodrigo Putzi. Assim como, né, a gente, quando fala de fluxo de caixa do planejamento orçamentário, nós vamos dar um fluxo de caixa mensal do que está previsto receber e pagar no ano que vem para saber se vai sobrar ou faltar dinheiro. Mas daí teve cliente que pediu para a gente um outro conceito chamado de forecast, ou de rolling forecast, que é uma outra visão, né, onde há um misto entre o que está orçado com o que já está realizado, para saber, pelo menos para os próximos 2, 3 meses, o que eu já tenho mais efetivo, não ficar só naquela visão orçamentária macro. Então, o conceito também de forecast, também a gente tem cliente, né, a gente tem experiência com isso, tá? Tanto no valuation como nesse conceito do forecast. Ok? Sim. Sim. Eu acho que você já respondeu, mas eu estou reforçando a pergunta do Paulo Roberto Lima, sobre quando simular um novo investimento, a plataforma consegue trazer a sua depreciação já nos resultados. É exatamente isso. Por isso que a gente tem essa peça orçamentária aqui. A gente, primeiro,
A gente vai trazer aquilo que já está dentro da empresa, o que já tem lá na contabilidade, importa para cá, e acrescenta agora isso que começa a ser simulado agora. Inclusive, você poderia... A gente costuma dizer aqui o seguinte, aqui nós vamos realizar os sonhos de todo gestor. Ele vai poder botar tudo aquilo que ele queira investir. Só que na hora de fechar o planejamento orçamentário, vai existir uma aprovação. Se eu aprovar um investimento 1, o 5 e o 10, vai lá e vê qual o resultado que você vai ter. Daí você cria um outro cenário. Agora, se eu tiver o 1, o 5 e o 10, mais o 2, o 8 e o 14, você tem um segundo cenário para ver o impacto com mais esses 3 investimentos. E assim você pode estar desenhando quantos cenários forem necessários, né? Simulando a aprovação de investimento ou não. E com isso, daqui a pouco, tu tem os 15 cenários para decidir qual que você vai adotar. É o que teve 3 a aprovação de investimento, o que teve 6, o que teve 5, o que teve 8, ou o que está aprovando tudo. Essa é a intenção de uma ferramenta que possa permitir você fazer essas simulações e de forma rápida, né? Não pode ser coisa que demore lá uma semana e tal, né? É como eu digo para vocês, é questão de segundos ou minutos, dependendo do volume de investimentos que a gente está projetando. Perfeito? Vamos lá. Nós estamos passando do tempo previsto, mas tem bastante tem mais uma pergunta, mas Joreciando um pouquinho mais, aí eu te faço. Tem mais uma pergunta aqui. Wellington, só para a gente não extrapolar muito, são 18h08. A nossa live está prevista até? Mais ou menos 1 hora, né? Nós chegamos agora na 1 hora. A gente Sim. Então tá. Então, em resumo. Já fica com a pergunta aí. Bom, já vou adiantar. É a pergunta do Fonseca. Quais são os principais erros cometidos no planejamento orçamentário? Eu diria assim, né? O primeiro é a empresa que não faz orçamento, tá? Né? A gente tem experiências de empresas que... Né? Eu tive um exemplo assim que para mim ficou bastante escancarado. Uma empresa que faturava na época lá em torno de 30 milhões ano, é uma empresa pequena para média, e eu fui perguntar para o dono lá, né? Eu estava conversando com ele, como é que ele interpretava, quem ajudava ele a analisar o DRE. Né? Quando eu falei DRE, ele disse assim, o que é isso? Né? Então, esse é o principal erro. Né? Isso é uma experiência que eu estou tendo e, né, como a gente está respirando esse negócio 24 horas agora por dia, o gestor que não tiver capacidade de transformar os processos dele em número e ele pelo menos interpretar alguns números inerentes à área dele, né, eu acho que esse é o erro mais crucial e o mais terrível que uma empresa possa ter. Né? Assim como, por exemplo, eu sou gestor lá de vendas e eu não estou acompanhando, eu só acompanho no final do mês que atingi as vendas ou não. Eu precisaria estar acompanhando no dia a dia o número de visitas que o meu vendedor está fazendo, se ele está visitando todos os clientes, né? Se as vendas estão dentro do que está previsto, se está vendendo mais. Daqui a pouco eu tenho um representante que vende muito, mas ele vende um produto cuja margem de contribuição é negativa. Sabe? Então, esses indicadores de desempenho eles estão relacionados a resultado, não mais só a quantitativo. Né? Então, eu acho que uma outra também que a gente considera hoje bastante traumático assim, para as empresas é a gente não ter isso descentralizado com uma gestão centralizada. Né? Então, já imagina uma empresa que o gestor de vendas ele faz um orçamento de venda naquilo que é melhor para ele, mas ele não analisa se a empresa tem capacidade de produzir ou não. Isso não está... Né? E daí o cara da produção diz que vai produzir tal produto, mas ele não sabe se o comprador, se a área de compras tem capacidade de estocar aquela matéria-prima que eventualmente seja necessária. Então, de ter esse descompasso entre as áreas, entre essas peças orçamentárias não estarem relacionadas. Né? Na realidade, é não ter um maestro gerindo essa orquestra, né? Eu faço uma analogia com uma orquestra, porque imagina ter um maestro, né, onde cada músico toca uma música diferente. Né? Imagina a bagunça que fica isso. Né? Então, de ter esse maestro, que na nossa visão é uma equipe de controladoria forte, que tenha
vamos dizer assim, esse intuito de juntar essas peças orçamentárias, mas sempre pensando no todo, né? Eu costumo dizer que a soma das peças, ela não pode ser maior do que o todo, né? Daqui a pouco tem áreas que acham que é maior do que o todo, e daí começa a ter essa complicação, né? E eu acho que esse é o grande erro estratégico, né? De alta direção não ter essa visão estratégica, né? De que a soma das partes ela é igual ou menor do que o todo, não pode ser maior, né? E que esse orquestrador precisa existir. Na nossa visão, é o pessoal de controladoria, o controller, ou área contábil, enfim, alguém que tenha o conhecimento desse todo. Perfeito? Por favor, pode seguir, Juarez. Vamos lá. Muito bem, então aqui eu falei para vocês das peças orçamentárias, então precisa saber de venda, precisa saber de custo, precisa saber de RH, de investimento, né, enfim, né, para que isso conectado entre si possa projetar qual o resultado que nós vamos ter. Muito bem. Características assim, eu já comentei muitas dessas para vocês, né? Descentralização, agilidade, que tem que ser rápido, né? A gente não pode ter, né? Foi comentado ali sobre os erros, né? Imagina eu tenho um cenário e daí o diretor chega para mim e diz, pô, esse dólar vai aumentar, pô, nós vamos vender menos, daí o cara volta para dentro do setor da controladoria, 2, 3 dias depois ele volta com um segundo cenário. Só que daí o dólar já mudou, já teve outro tipo de mudança, então teria que ser rápido. A acessibilidade, pô, eu estou lá no Japão, alguém está querendo mexer em alguma coisa, eu posso entrar remotamente e mexer nisso, eu não tenho que estar presencial, não tenho que mandar nada por correio, nada, sabe? Que seja rápido, né? Flexibilidade de se adaptar à maneira que a empresa trabalha, integridade dos dados. A confiabilidade, a gente já comentou o quanto isso é importante, a vulnerabilidade que tem por trás das planilhas, né? De consolidar isso de forma rápida. A gente teve experiências de empresas que tinham 60 representantes, manda a planilha para os 60, os caras devolvem, daí alguém consolida as 60, não deu certo, devolve para as 60. Sabe, a gente acha que isso acaba onerando a empresa, e esse é um dos erros, um dos problemas que a gente vê, a integração. Nós já falamos, né, sobre a camada de integração forte para buscar de qualquer recurso que tenha a integridade, a segurança que a empresa precisa, né? Por SQL, é por web services, é por planilha, por onde nós vamos integrar isso, meio que deveria de independer, né? De tratar premissas e variáveis de cada uma peça orçamentária, porque elas são independentes. Por exemplo, uma premissa que eu tenho lá no vendas é qual é o percentual de aumento que eu vou dar meus produtos para o mês, durante os meses do ano que vem. Então, é o aumento de venda, do preço. Mas se eu tenho uma premissa lá do RH, lá meu é aumento de salário. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, não se mistura as premissas, né? Simulação de cenário, como eu já falei, muito rápido, né? Questão de segundos, de minutos, até uma visão diferente. Mexe numa premissa, já vê o impacto no resultado, né? Que são os objetivos, né? Resultados e indicadores, o que a gente busca, né? De mostrar. Ah, se mexeu aqui no dólar, vai acontecer isso aqui no fluxo de caixa, não vai ter dinheiro para pagar a conta. Aí daí o teu resultado vai ficar negativo, aí daí o balanço patrimonial vai ser impactado de tal forma, né? E permitir também que, buscando assertividade durante o período orçamentário, que tu possa estar fazendo revisões, né? Então, isso a gente salienta aqui. Alguns requisitos para superação, né? Isso para nós está muito claro, né? Como eu comentei ali sobre os erros. Isso é uma visão de futuro, ela é estratégica, então a alta cúpula da empresa, ela precisa ter está convicta de que ela precisa fazer o orçamento. Com isso, ela busca o comprometimento e o engajamento dos gestores, passando para cada um a responsabilidade de cada um fazer o seu papel. Então, cada músico vai tocar o seu instrumento, porém, sabendo que é uma música que vai ser tocada em determinado tom, né? Ninguém pode desafiar durante esse período. Com isso, a gente consegue buscar a confiança, ter um efetivo trabalho em equipe, né? Então, imagina a gente num time de futebol, o cara da defesa está pensando numa coisa, do meio do campo outro, do ataque outra. Quer dizer, a gente precisa ter confiança que cada um vai fazer o seu papel de tal forma de fazer a maior quantidade de gol possível, né? Mas se precisa o meio campo ajudar a defesa, ele vem ajudar a defesa, o cara do ataque vem ajudar o meio do campo. Quer dizer, a gente ter
essa confiança no time, sabendo que todo mundo está pensando em fazer o gol, em tocar a música no mesmo tom, né? De ter esse acompanhamento, esse diagnóstico no dia a dia, não mais se fazer autópsia, né? De ter o resultado o mais rápido possível. Então, todo dia eu quero saber como é que está a minha despesa, eu não quero esperar final do mês, eu não quero ter uma vez por mês. Tem situações de experiência que nós passamos de clientes que faziam o acompanhamento de vendas uma vez por semana. Durante a semana, os gestores de venda tinham a posição de sexta-feira da semana anterior. Isso virou um inferno, que a partir de terça, quarta-feira, ninguém sabia o que faltava vender, se a meta estava atingida ou não. Então, o grande objetivo era de ter o resultado do dia anterior. E, com isso, a empresa ficou fazendo uma gestão muito fina, muito boa da área comercial, porque todo dia eles sabiam o que venderam até o dia anterior. Mas tem cliente nosso que daqui a pouco ele quer saber a cada hora o que já aconteceu nas vendas, então faz uma carga a cada hora, acompanha isso por hora, né? E de trazer esses indicadores, né? Como a gente comentou, EBITDA, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, grau de endividamento, faturamento por colaborador, como é que nós estamos em termos de produção, nossa capacidade de produção versus o que efetivamente a gente está produzindo. Então, a gente criar esses indicadores para cada uma peça orçamentária, para cada um gestor, e ele poder, através disso, então, fazer uma melhor administração dos seus recursos. Só para a gente encerrar aqui, eu faço alguns comentários sobre esse ano agora, que foi muito atípico, acho que para todos nós, né, todos que estão junto conosco devem ter sentido isso, né? A gente, esse ano, tem uma percepção que o PIB nosso vai cair, então, hoje está aí na faixa de 5%, 6%, mas já chegou em 10%, projeções de 10%, né? O que as empresas procuraram fazer? Elas tomaram 3 decisões assim que foram bem nítidas dentro da nossa visão. A primeira foi de preservar as pessoas, trabalho home office, né? Pô, os idosos ficam em casa, monitoramento das pessoas, lava-mão, álcool em gel, as visitas foram limitadas, enfim, né? Um monte de ações nesse sentido. O segundo foi de preservar o caixa, então as empresas partiram para rever volume de venda, preço de venda, cadeia de suprimento, rever mão de obra, enfim, reduzir despesa, né, com pessoal, com viagem, com marketing. Isso foi muito forte, né? Renegociar prazos, né? É evidente que o fluxo de caixa ele pesa muito em relação ao prazo do que a gente recebe, os compromissos e do que a gente paga, um volume de estoque reduzir ao máximo, né? E o terceiro foi de preservar os relacionamentos, né? Então, de a gente clarificar as regras com clientes, fornecedores, parceiros, né? E no fundo, né? As empresas tiveram que se reinventar e ainda estamos nos reinventando nesse sentido, né? Então, aqui é mais só uma visão sobre o momento aí da pandemia. E finalizando, uma frase que a gente adotou como a nossa Bíblia, né? Nós acreditamos que quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino, né? E o que a gente procura trazer para os nossos clientes, parceiros e para um trabalho de uma live como essa de hoje é trazer algumas reflexões, né? Do quão é importante as empresas pensarem em ter um futuro brilhante, fazendo um orçamento eficaz, acompanhando de forma eficaz e estando conectado, antenado dia, né, na periodicidade menor possível do que está acontecendo efetivamente na empresa e que rumo ela está indo e por onde que nós podemos desviar esse rumo para ela poder ter um melhor resultado, né? Então, isso seria, não sei, Wellington, se tu tem mais alguma pergunta. Tem mais uma última pergunta sobre... vem do Facebook. Você acabou já respondendo, mas só dá um reforço nessa resposta. Ela pergunta em quais sistemas uma ferramenta de planning consegue buscar informações. Você já falou logo no começo, mas se você puder reforçar. E limita-se um número de integrações por projeto? Não, a gente hoje... eu estou falando da Rendit, né? Isso depende de cada fornecedor, mas a gente hoje não tem limitação de conexão, não tem limitação de usuário.
A gente hoje busca informação em qualquer mundo externo, em qualquer sistema externo. Não, a gente não tem vínculo nenhum com a Senior, é uma empresa independente. Então, clientes TOTUS, clientes SAP, clientes que têm sistema próprio, cliente que tem informações em planilha, cliente que tem informações em bases de BIs, né, que integram com o BI e a gente busca informação do que já está lá no BI filtrado e tal. Isso é bem flexível, eu diria assim, em princípio, 100% de flexibilidade. Não tivemos caso nenhum de um cliente que pediu para a gente estar integrando com alguma plataforma e que nós não conseguimos, tá? Perfeito. Eu até, Wellington, antes de a gente terminar, eu queria até pedir, agradecer a participação de todos e pedir para que todos, né, se puderem fazer a avaliação da live, clicando num link que está no chat, né? São 3 perguntinhas só, né? Então, em nome da Lobtech, eu agradeceria muito, né, que vocês fizessem essa avaliação, que para nós é muito importante, para nós podermos estar aprimorando, melhorando e buscando sempre trazer informações relevantes, né, para o sucesso das empresas, dos nossos parceiros, e enfim, né? Então, fica aí o meu agradecimento, né? Tem mais alguma pergunta, Wellington? Não, Jores, sem Fechou? perguntas, eu estou publicando agora Tá. Então, no só chat. me resta mais uma vez, Wellington, agradecer aí a Lobtech pela oportunidade e a todos que participaram conosco. Muito obrigado por nós termos passado esse dia tão agradável, né, que para a gente é tão importante poder estar divulgando, né, e colocando para o mercado a importância que nós temos de pensar no futuro, até porque o passado e o presente já são muito bem atendidos, obrigado, com os BIs e os RPs, né? Mas que a gente agora está pensando numa ferramenta de planejamento, um planning, pensando no futuro. E é nessa viagem que a gente se especializou, e quem precisar, tiver interesse, a Rendit está à disposição para podermos conversar. Juarez, muito obrigado. Acho que a nossa parceria tende a ser longa e com muitos frutos. E sem mais perguntas, reforço aqui, pessoal, mais um minutinho. Respondam esse formulário, é muito importante até para a gente direcionar novas lives, né, e até, de repente, reforçar essa atual. Então, por gentileza, vai levar um minutinho, não mais que isso, tá? Juarez, obrigado. Por favor, pode encerrar. Ok, estou